Então, bom dia para vocês. Hoje, dia 4/5. Vamos com a parte de microbiologia. Nós vamos iniciar hoje falando de aulas práticas, tá bom? Nós vamos fazer a parte prática hoje de fungo e bactéria por vídeos. Então, eu vou mostrar para vocês como que é que faz a inseminação das placas, quais são as medidas que são feitas dentro do laboratório, toda a parte prática mesmo, de colocar, né, na mão mesmo, qual é a parte principal que a gente vai visualizar em semeadura, vocês vão entender o que é o agar, né, o que é o meio de cultura que tem dentro de cada placa de Petri que vai crescer. E aí, por fim, depois que eu finalizar essa parte de fungo e bactéria, a gente entra nos vírus, ok? E aí, eu combinei com as meninas da biomedicina, porque eles vão ter prática lá na faculdade a partir do dia 25 de maio. Aí, o que nós vamos fazer? As meninas vão gravar tudo que a gente fizer lá na prática e eu vou disponibilizar para vocês sempre as aulas práticas que elas fizerem passo a passo, porque vocês vão poder acompanhar também como se fosse aqui na disciplina de vocês, entenderam? Então, hoje eu começo a fazer isso, e aí depois vocês vão ver como é a parte prática na faculdade mesmo. Vocês vão poder acompanhar comigo. Eu até vou ver se tem a possibilidade da gente gravar ao vivo, né? Se tiver Wi-Fi, dá para a gente fazer ao vivo, vocês ficarem online e assistir a prática junto, à noite. Então, assim, eu acredito que se o Wi-Fi estiver funcionando no laboratório, vocês conseguem, para quem quiser fazer pergunta na hora da aula, né? Para quem quiser participar dessa parte, eu acredito que a gente consiga. Na hora que eu estiver lá, eu vou na faculdade amanhã, de manhã, eu vou verificar essa possibilidade e conto para vocês. Tudo bem? Mas, por enquanto, vamos fazer a nossa prática. A princípio, gente, eu nunca aprendi a colocar volume no vídeo, para vocês escutarem um vídeo normal. Eu não sei o porquê, mas vocês vão ver que eu ainda apanho disso aqui. Eu vou tentar colocar e eu vou explicando. Se alguém muito legal der conta de me ensinar como que é que faz para colocar um volume no vídeo, alguém pode me ensinar? Se alguém souber? Porque quando eu coloco aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloco o vídeo. Vocês escutam? Não. Nada, né? Alguém sabe me dizer? Essa parte eu não sei não, professora. Alguém muito legal aí, sabe? Eu acho que quando você ligar o som, não sai não, menino. Compartilha só uma guia? Como assim? Aqui, uma guia. Deixa eu ver. Professora, tá me ouvindo? Yasmin, eu nunca fiz por aqui, vamos ver. Lá no aquele apresentar agora, né? Aí você aperta lá e aí aparece uma guia ideal para vídeo e animação, né? Vê se deu. Principais meios de cultura.
Assim? Os meios Funcionou, são tá saindo utilizados som. para fins de análise do Vocês estão escutando o crescimento som, de meninos? micro-organismos Tô. e também para Menina, provas deixa eu ver se eu como aprendi. Pera, antibiograma. eu vim aqui, coloquei. Você está apresentando. Não, peraí, deixa eu parar. Apresentar agora uma guia. Aí o vídeo tem que estar aberto, né? Tem que estar com ele aberto. E só funciona no Google. Se estiver no seu computador, não funciona. Isso! Ia. Nossa, eu nunca aprendi isso, Yasmin. Eu já apanhei, viu? Ah, aqui, ó, áudio na apresentação, que legal. Obrigada, viu? Vocês viram, né? Que é troca de informação. Valeu. Vamos ver aqui se agora vocês. Acho que é isso aqui. Eu vou passar para vocês e quando finalizar eu já passo a explicar tudo, tá bom? São bem pequenininhos, mas só para vocês entenderem. Métodos e técnicas em microbiologia. Quando a gente vai para o laboratório de micro, toda vez que nós vamos para o laboratório, nós chegamos lá e eu preciso, na parte da microbiologia, de ter uma cultura. O que é uma cultura? É um local onde eu vou tentar semear. O que é semear? Eu vou pegar algo que eu quero verificar se tem bactérias ou fungos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, um suave, né, aquele cotonete da haste grande, e vou passá-lo no meu celular. E aí eu quero ver se tem bactérias ou fungos ou outro micro-organismo nele. E eu vou colocá-lo em uma placa de Petri com, né, alguma substância lá dentro para que eu cultive a minha cultura. Se tiver bactéria no meu celular, ela vai crescer nesse meio. Esse meio, ele pode ser de várias formas. É feito uma gelatina. E essa gelatina, ela vai servir como alimentação para o fungo ou para a bactéria crescer. Então, ele vai comendo, 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 e ele vai desenvolver, vai formar uma colônia, vai crescer, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que vão estar mostrando essa parte, né, do que está na colônia, como que é o agar, como que nós vamos fazer o agar, tá? A parte prática mesmo, como eu prometi para vocês. Tudo bem? Então, a gente passa esse primeiro vídeo, passa o segundo, mas eu vou dar uma dica para vocês. Anotem algumas informações. Anote para vocês me perguntarem, tá? Por quê? Essa parte prática ela é muito importante para vocês terem noção. Todos vocês aqui, vocês vão ter a microbiologia clínica. Então, quando vocês chegarem na clínica, que pode não ser eu, acredito que seja Camila Hoffman, ela vai passar com vocês essa parte. A clínica tem a prática lá na faculdade. E aí vocês vão começar a ver, ela vai falar, hoje nós vamos usar o agar-sangue para desenvolver essa quantidade de bactérias que foram retiradas do escarro de um paciente lá do ânimo. Então, foi feita a cultura para ver qual é a bactéria que está ocasionando aquela secreção no pulmão daquele paciente. Então, é isso que vocês vão estar trabalhando diretamente, ok? Então, a galera da veterinária, da mesma forma. O animalzinho está lá tossindo, o animal está com secreção, né? É feito o estudo, aquela secreção, para verificar qual bactéria que ele pode ter no pulmão, o que é, para saber até o tipo de antibiótico correto para dar para aquele animal, ok? Vamos lá? Vocês vão anotando? Marília, não marquei o dia de entregar ainda. Vai ser mais próximo à prova, tá? Mas é para vocês fazerem, não deixar para a última hora, não. Se alguém quiser falar alguma coisa, alguma dúvida, abre, tá? Porque eu não consigo ver vocês. Métodos e técnicas em microbiologia. Principais meios de cultura.
Os meios são utilizados para fins de análise do crescimento de micro-organismos e também para provas como antibiograma e provas bioquímicas. Os meios são preparados especiais, nutritivos, para que os micro-organismos cresçam adequadamente. A base desses meios contém agar. O que é o agar? É uma substância extraída de algas marinhas vermelhas. Ao ser preparada, torna-se gelatinosa e tem composição nutritiva. O solo, oceanos e os lagos são meios de cultura naturais. Neles podemos encontrar uma diversidade de micro-organismos. Os meios sintéticos são preparos nutritivos preparados em laboratório. Para armazenar os meios de cultura são utilizados placas de Petri, tubos de ensaio, frascos e garrafas. Como é o preparo desses meios? Os meios, eles normalmente são vendidos em pó ou em placas prontas. Os seus rótulos e bulas devem ser lidos para bom entendimento da eficácia e qualidade do produto, assim como seus procedimentos de preparo. Caso o meio seja em pó, ele vai necessitar de um preparo antes de ser utilizado para semeio. Nos frascos, possui orientações de como realizar os procedimentos de preparação desse meio. Então, no caso, temos um exemplo de preparo. Suspender 40 gramas de meio em 1 litro de água destilada, ou seja, para 1 litro, precisará de 40 gramas. Então, de acordo com a quantidade, teremos que fazer regra de 3, para saber a quantidade exata para determinada quantidade de placas que queremos fazer. Então, depois de fazermos a suspensão, deve mexer bem e dissolver por aquecimento e frequente agitação, e em seguida ferver por 1 minuto até a completa dissolução do meio. E o meio deve se tornar homogêneo. E todos os meios, atrás deles, o rótulo vai estar explicando como deve ser feito. Nesse exemplo, para caldo Billy verde brilhante a 2%, deve ser dispensado em tubo de Duran após o preparo e em seguida deve ser esterilizado em autoclave. A autoclave deve estar a 121 graus Celsius e o meio deve permanecer por 20 minutos, de 15 a 20 minutos. A atenção deve ir para a autoclave a 121 graus Celsius por 15 minutos, mas deve sempre estar atento ao que a bula diz, porque existem meios que não precisam ser autoclavados. Você sabe o que é autoclave, gente? Sim, onde faz esterilização, né? Isso. A autoclave, vocês vão usar muito nas clínicas, tanto na odonto quanto na veterinária, para você esterilizar os materiais. Então, a autoclave, no laboratório de microbiologia, ela é um dos equipamentos mais utilizados. Por quê? Porque você vai ter a autoclave na seguinte forma. Nós vamos começar a montar esse meio de cultura. Eu comprei, então, o meio de cultura. Vamos dizer lá que ele é o agar-sangue. Eu vou montar o meu meio de cultura, que é como se fosse essa gelatina, né? De acordo com as instruções que já vêm com ela. Mas depois que ela foi dissolvida, depois que ela foi levada a determinada temperatura, e ela já está pronta, o que eu vou fazer? Eu preciso de colocá-la na autoclave para que, se tiver qualquer tipo de micro-organismo, esse micro-organismo morra ali. Porque, às vezes, no laboratório, a gente já tem no ar fungo,
a gente já tem no ar bactérias, né? E na medida que eu estou fazendo, eu posso ter usado um material que estivesse contaminado, eu poderia estar pegando material contaminado, e aí, na hora que eu passar a minha cultura, ele dá outra. Tipo, eu estou mexendo com esse carro, aí eu estou querendo achar lá um Staphylococcus aureus, e ele dá para mim um Streptococcus. Aí, o médico vai ter que verificar qual é o antibiótico e tal, e na verdade, o Staphylococcus estava na alça que eu estava utilizando para fazer a semeadura, entenderam? Então, eu preciso de fazer a esterilização do material direitinho, senão ele vai dar erro dentro de qualquer laboratório, né? Não só microbiológico, mas se eu tiver um material contaminado, ele vai dar erro. Vou dar um exemplo para vocês. Existe agora uma técnica, né, há um tempo, que chama cromatografia gasosa, para verificar o princípio ativo de determinadas plantas, por exemplo. O princípio ativo é o que faz efeito para um determinado medicamento, um exemplo, né? Por que a camomila tem efeito de calmante? Porque ela tem um princípio ativo que ele ocasiona, quando a gente toma, ele vai ajudar, né, nessa parte com o sistema nervoso central. Aí, você coloca o material, tem todo o esquema, para fazer a análise da quantidade do princípio ativo naquela planta. Eu fiz isso no mestrado. Aí sai um resultado que é uns picos bem grandes, assim, mostrando a quantidade de coisas encontradas naquela amostra. E na minha amostra deu cafeína. Alta quantidade de cafeína. Só que a minha planta, ela era da família da goiaba. Então, como que estava dando cafeína se normalmente na literatura não é encontrada, né? E para explicar isso, como que eu ia explicar? E aí a minha orientadora falou assim, não, vamos fazer de novo. E nós vamos acompanhar, porque às vezes demorava 4, 5 horas no laboratório, então a gente deixava ele rodando e ia fazer uma outra coisa. Aí a gente viu, né? A tia da limpeza entrava no laboratório com uma xícara de café, colocava em cima da bancada e ia limpar o chão, as bancadas, tal, e depois ela saía. O café que saía na suspensão, na fumaça, ou do odor, ele estava interferindo na amostra do computador com a minha planta. Então, aquela cafeína lá era contaminação, não era da planta, era do ambiente que a gente estava. Porque o aparelho, ele pega também as estruturas, o que tiver ali no ambiente. Tanto que a gente evita passar perfume no dia de fazer essas amostras, né? Então, isso aconteceu e eu perdi as amostras de Caldas Novas que a gente teve que voltar lá para fazer de novo, devido ao café que foi colocado na bancada. Agora, vocês imaginam uma pessoa que está fazendo a análise, né? E aí ela não está com as EPIs necessárias, por exemplo, a máscara, que hoje são acostumados, mas antigamente não, e a pessoa está mexendo com a cultura sem máscara, e ela espirra. Será que realmente aquele micro-organismo que deu na cultura é do paciente ou é de quem estava fazendo? Entenderam? Então, pode acontecer de ter aí um falso negativo, um falso positivo, porque você tem que tomar todo cuidado para a esterilização. Então, a autoclave dentro do laboratório de micro ou aí do consultório de vocês, para tentar tirar, né, esses micro-organismos. Por que você autoclava seus materiais? Para a galera aí da veterinária também, que vai fazer cirurgias, né? Você precisa de ter todas as suas ferramentas de trabalho esterilizadas, para que você consiga trazer um benefício ao paciente, na verdade, você não contaminá-lo com algo, né, não esterilizado. A gente observa também, para a galera da estética, por exemplo, laboratório de estética é muito importante, nem que seja no salão de beleza, né?
eu estou lá com uma manicure, por exemplo, se ela tiver uma lixa de metal, você já viram aquela lixinha de metal? Se elas tiverem com uma esqueci o nome? Espátula, né? De metal também, até daquele pauzinho. Ela não poderia usar em mais de um paciente. E outra coisa, até o mesmo paciente usou na unha do pé. A unha do pé está um pouquinho preta lá com fungo. Vocês viram que é uma micose que chama pietra negra. Aí passou lá na do pé, veio aqui, passou na da mão, passou o fungo da unha do pé para a unha da mão. Porque ela não poderia utilizar a mesma que usou no pé, que está já contaminado, com as mãos. Então, ela tem que esterilizar, né? Ela teria que ter duas, uma para as mãos, uma para os pés, e ela tem que esterilizar tudo, porque às vezes passa de um paciente, não é paciente, um cliente para o outro cliente. E nem Então, usou. tatuagem, né, Elaine? Nossa, Duda, tatuagem, né? A tatuagem é uma das coisas mais perigosas, e ainda mais porque tem a hepatite, né? Que ela pode ser passada aí na agulha, você usando, você compartilhando, né? O mesmo equipamento. Eu já vi pessoas fazerem tatuagem definitiva na praia. Cara oferece tatuagem de aquela de rena, né? Oferece aquela tatuagem, o cara fala, eu quero fazer a definitiva. Encosta lá na barraca, que tem energia, e o cara fazer na praia, sem esterilização nenhuma. O cara joga uma pinga na pele da pessoa, limpa ali na hora, Misericórdia. e fazer uma tatuagem de uma pessoa na praia. Vocês entenderam? Ah, será se ele já utilizou aquilo ali em alguém? Mesmo se não tiver utilizado, está 7 dias guardado aquele equipamento. Será se não tem nada ali? Então, assim, é muito comum. A hepatite B, né, ela é muito comum ser passada em estúdios aí de tatuagens. Em salões de manicure e pedicure, você está utilizando o mesmo alicate, por exemplo. A menina tirou um bife, né? Ela machucou ali a cutícula da Eduarda. Aí ela vai fazer da Rafaela. Não esterilizou. E outra coisa, tem a temperatura correta para matar os micro-organismos. Se você leva no autoclave que ela está a 30 graus, 30 graus é temperatura ambiente num dia quente, né? Então, assim, não adianta. Ela tem que ter a temperatura correta para matar a bactéria, para matar vírus. Então, a autoclave, ela tem que ter uma boa temperatura. E aí, a gente verifica nos laboratórios, a autoclave não é aquela desse tamanho aqui, que é utilizada, por exemplo, pela manicure, né? A autoclave que você utiliza aí, ela vai ser aquela que ela vai chegar acima de 100 graus. E aí, para ela conseguir matar algumas bactérias, alguns fungos e tal. Vamos dar um outro exemplo. Você está aí na sua casa, aí sua unha está doendo, e você resolve cortar um pedacinho da unha que está te machucando. Aí você procura e acha um alicate da sua mãe meio enferrujado. Aí você olhou aquele alicate e vai falar assim, vou usar ele. Você lembrou de passar pelo menos um álcool na ponta dele? Sim ou não? Escreve para mim no chat. Pensando assim, você, nesse momento na sua casa, você quer tirar um corinho da unha que está machucando. Aí você quer tirar. Você vai pensar em passar um álcool ou você já vai colocar no seu dedo e já vai arrancar? O que vocês acham? Cadê o restante da turma? Tá dormindo? Passa ou não passa? Não, vamos dizer que sua unha tá doendo. Não precisa ser a cutícula, não, Duda. Gente, sinceridade. Você tá lá correndo,
você só vai tirar um corinho. Normalmente as pessoas não passam. E aí o alicate, quando ele está com um pouquinho de ferrugem, é porque tem bactéria nele que está oxidando. A ferrugem é a oxidação via bacteriana. Oi, Leandro. Realmente eu pingo uma acetona. Tá, mas depende da quantidade. A Acetona, eu nunca passei, não, mas a acetona, de vez em quando, eu pingo. porque dependendo da quantidade de acetona, ela não faz diferença, e dependendo da marca da acetona. Tem acetona que ela tem mais água do que acetona. Tem algumas acetonas que nem o esmalte, por exemplo, ela tira. Tem umas fubazenta, né? Uhum. Então, assim, tem algumas que elas têm mais quantidade de água dissolvida nela do que da própria acetona. Ela não vai esterilizar, certo? O certo seria o álcool 70. O álcool 70 passado ali para que ocorra a esterilização correta, certo? Então, quando você for usar na sua casa, hoje vocês já sabem sobre o álcool 70 por causa do corona, mas o certo sempre foi o álcool 70, porque ele demora para evaporar mais do que o 97, 92%. Então, ele consegue reagir na membrana, né, das bactérias, por exemplo, na parede celular. Então, seria mais rápido para destruir. Agora, você pegou lá seu alicate, que está com um pouquinho de ferrugem, e não passou nada, aquela bactéria ali, ela pode passar para o seu dedo. Aí você está lá, outro dia aparece cheio de pus, aquele corinho que você arrancou. Por que tem pus? Porque a bactéria está tentando entrar ali. E seu organismo está tentando reagir contra ela. Certo? Bora continuar? Então, vocês já viram a importância da autoclave, certo? Então, vamos lá. Agora vamos falar de sangue um pouquinho, só... não, esse não é o do sangue, não. Espera. Etapa E deve ser feita de quantidade de água em Gente, o trem tava rodando. Era aqui. todos os meios, verde brilhante. Acha onde parou? E aqui. Porque existem meios que não precisam ser 121 graus por 15 minutos para autoclavar. Preparando meios de cultura. Em etapa A, deve ser colocado uma quantidade de água em uma vidraria. Essa certa quantidade de pó deve ser pesada em uma balança. Em etapa B, deve ser colocado água destilada para dissolver o agar na quantidade indicada. Isso serve para hidratar o meio. Em etapa C, deve ser esquentado e agitado para dissolvê-lo totalmente e tornar o meio homogêneo. Usa-se em alguns laboratórios um equipamento chamado bailarina ou peixinho. As bailarinas são barrinhas magnéticas que vão ajudar a tornar o meio homogêneo. Tô parecendo um comprimidinho balançando. B, o meio deve ser levado para a autoclave, para assim ser feita a esterilização. Na etapa E, deve ser feita a distribuição dos meios em placas de Petri e colocados em uma temperatura ambiente para eles solidificarem. Vocês já fizeram gelatina, né? Então, olha só. Depois que autoclavou, coloca aqui na placa de Petri o líquido autoclavado e ele vai estar parecendo uma gelatina mesmo, onde você coloca na geladeira para ela solidificar. Aqui você não colocou na geladeira. Você pode deixar em temperatura ambiente. Normalmente a gente deixa dentro da capela no laboratório para ela poder solidificar, tá? Em última etapa, etapa F, agora as plaquinhas com o meio elas estão prontas para serem utilizadas e podemos inserir os micro-organismos, ou seja, inocular para fins de estudo. Principais meios de cultura. Olha só, dependendo do que eu quero descobrir, eu tenho meios de culturas que eles são específicos. Tem alguns que são para micro-organismos que são muito exigentes, que eles vão crescer ali. Tem outros que são para micro-organismos que qualquer um cresce naquela placa.
tem outros que só cresce se for gram negativo, tem outros que só cresce se for gram positivo. Então, eu vou escolher qual tipo de agar que eu quero. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos. Vocês estão vendo aqui essa estrutura que cresceu? Como que é, Leandro? O que é a capela? Capela. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil na foto. Capela de exaustão. Laboratório de Química. Quando eu mexo com materiais, com líquidos voláteis, eu não posso manusear ele aqui no ambiente, porque senão contamina todo mundo. Então, por exemplo, eu estou mexendo com cloroforme. Cloroforme ele tem um cheiro muito forte, ele pode me ocasionar aí uma contaminação, né, via respiratória. Então, eu posso intoxicar com o cheiro dele. Então, a capela, ela é colocada num laboratório, todos os laboratórios, ele tem a capela, e ela tem essa portinha aqui, ó, deixa eu abrir. Tem essa portinha aqui de vidro ou de plástico. Aqui ela tem as portinhas. Eu desço ela, enfio minhas mãos aqui, só as mãos, ela é alta, então eu não preciso ficar baixada, e eu manuseio as coisas aqui dentro, ó. Eu tô vendo, Nós professora. só tá vendo o vídeo. Ah, gente, e agora? Como que faz? Acho que eu tenho que... Não sei. Agora a senhora para a apresentação do vídeo e compartilha a tela que você está mostrando. Eu tô aprendendo, gente, porque eu nunca tinha mexido com vídeo. Desse jeito. Preparo capela de exaustão. Deu para ver? Vocês estão vendo a capela? Agora eu tô vendo parece um aquário. Parece um aquário. Deixa eu mostrar mais comunzinha para vocês. Ela é colocada no laboratório, tá? E ela tem essa parede aqui de vidro ou de plástico, onde aqui dentro ela vai ter como se fosse uma chaminé aqui para cima que manda os gases que são voláteis para fora aqui, ó. Isso aqui é colocado, tem um cano que leva para fora todos os gases voláteis. Então, aqui tem luz. Fica por cima do fogão. Mais ou menos, só porque ali ele está tirando a fumaça e tal. Só que aqui não, aqui tem luz, aqui você liga, ele puxa, ele vai sugar ali para fora, mas aqui eu estou mexendo com coisas que explodem. Aqui eu estou mexendo com gases que são voláteis, que pode me contaminar, que eu posso ter aí uma intoxicação. Então, quando eu chego aqui, ó, às vezes eu peso aqui, eu coloco o bico de Bunsen aqui dentro para poder fazer, né, os experimentos todos aqui dentro. Então, tudo que for necessário, que for volátil no laboratório, que tiver um cheiro muito forte, que tenha risco de intoxicação, eu faço dentro da minha capela. Então, deixa eu mostrar para vocês. Capela com placas de Petri. Deixa eu ver se a gente acha. Queria achar um exemplo legal aqui. Não achei, não. Deixa eu ver. Manuseio. Ela chama capela porque tem essa cruzeta em cima dela, é? Ela parece uma capelinha. Então, eu trabalhava no laboratório e a gente chamava de capela de fluxo laminar. Depende da marca, depende do tamanho, né? No laboratório de micro é a de exaustão. Agora depende do que você trabalha. Se você trabalha com alimentos, por exemplo, aí o nome da capela ela pode ser não ser só a de exaustão. Ela pode ser a capela de reaproveitamento. Então,
Depende do que você está trabalhando. Eu trabalhava como jovem aprendiz lá na Marfrig, né? E no laboratório de microbiologia lá. Aí lá era, pelo menos o nome que passaram pra gente era capela de fluxo laminar. Depende do que você utiliza no laboratório. O laboratório de micro, ele pode ser utilizado para várias outras disciplinas. Então, por exemplo, se você for utilizar só dentro de um laboratório onde eu tenho só química, ele vai ser exaustão químico para retirada aí do fluxo de algo que seja tóxico. No laboratório de micro, se eu estiver trabalhando com micro-organismos em sangue, ele pode ser o nome. Se eu estiver trabalhando com micro-organismos em alimentos, se eu estiver trabalhando com fezes. Então, em cada lugar, ele muda. Mas o nome dele principal é capela de exaustão, tá? Então, aqui eu tenho ela. Eu estou manuseando essas placas de Petri aqui, ó, estão dentro dela. Né? Se coloca o nome, a estrutura do que está tirando, e elas ficam lá dentro, aqui, para que ela não tenha contágio, né, com a parte externa do laboratório. Então, esse manuseio ali dentro da placa, da capela, é muito importante, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos voltar para o nosso vídeo. Peraí que eu esqueci, era esse. Microbiologia, preparo. Continuando, vocês estão vendo o vídeo? Sim. Agar chocolate. Esse meio é utilizado para micro-organismos exigentes. Esse meio não é composto por chocolate, como sugere o nome, mas sim com sangue de cavalo, coelho ou de carneiro. Nesse meio acontece a lise das hemácias e a liberação de hemina e hematina. A hematina é um pigmento ferruginoso derivado do sangue, e a hemina é uma porfirina que contém ferro. Cresce nesse meio micro-organismos como Haemophilus sp e Neisseria sp, e apresenta colônias pequenas e médias, com pigmentos amarelos ou amarelos claros, entre outros. Então, aqui no agar chocolate, por exemplo, a gente vai ver essa substância aqui, que ela é mais gelatinosa. É muito comum aí para a classe, né, das bactérias, principalmente aí do Haemophilus e também da Neisseria, que aí é da família da gonorreia, de outros corrimentos e tal. Então, foi retirado, né, a secreção vaginal, por exemplo, ou para o homem, e aí ela foi passada na placa de Petri aqui, tá? Ela foi semeada, e eles vão verificar como que vai ser retirado, né, essa quantidade. Então, para que cresça essa bactéria, ela se alimenta desse agar aqui, tá vendo? Ele vai comendo isso aqui para que elas cresçam, tudo bem? Então, esse meio, ele vai tomando conta aqui todinho da placa. Pode crescer só aqui, isso aqui é uma colônia, são várias juntas, ou ele pode começar a crescer em outros locais. Outros tipos de pigmentos. É aconselhado para esse meio fazer o semeio por esgotamento, para assim isolar os micro-organismos em estudo. Nessa técnica será feito o semeio em 3 zonas, zona 1, 2, 3, e com uma alça flambada de zona para zona. Então, assim vai fazer o espalhamento através do fim da última linha para ela crescer de uma forma isolada.
Lembre-se, utilizar os equipamentos de proteção individual é imprescindível para evitar contaminações nos preparos e nos estudos dos micro-organismos, e seguir as normas laboratoriais, ler sempre as bulas e os POPs antes de cada procedimento. Então, olha só, pessoal, quando eu tô... Métodos e técnicas Quando eu estou em um laboratório, tá? Quando eu estou em um laboratório, eu tenho que seguir qual é o POP. POP, tá? É um documento que dentro dos laboratórios eu vou ter ali para me auxiliar, por exemplo, no que eu posso ou não fazer, o que pode ser seguido, são normas. Então, eu vou ter aí, tal coisa precisa de 48 horas na estufa, né? Eu preciso de ter minhas normas no POP. Então, essas normas, tudo que eu precisar, vai estar nesse protocolo, né? Se chama Protocolo Operacional Padrão, POP. Então, é nele que eu vou ter falando o que deve ser feito na parte pré-analítica. O que é pré-analítica? É a parte de coleta do material, pré-analítica. A parte lá que a pessoa está em casa e ela tem que fazer a coleta da urina. Aí, eu vou explicar para ela que o primeiro jato não pode ser colocado, somente o segundo jato para frente, certo? Aí, é o que a pessoa faz aí antes. Aí eu vou ter a parte analítica, a coleta lá no laboratório. E vou ter a pós-coleta, que é a parte da análise. Então, tudo isso tem normas. Já viu falar, o exame é glicemia. Então, tem que ficar 12 horas de jejum. Tem que ficar tantas horas. Isso tudo, ele está num POP, para poder ser feito o estudo. Caso o estudo não seja feito, né, da forma correta, eu comi ontem muito, e fiz o exame hoje, ele vai dar interferência, certo? Então, tudo isso é preciso de ser verificado. Vocês estão vendo minha tela? Conseguem ver? Sim. É vídeo, sim. Agora é a prática de verdade. Eu comprei o meu agar, pesei da quantidade que ele falou, que normalmente é 40 gramas. Coloquei a água destilada em regrinha de 3, aquele comprimidinho que a gente falou, né? Para ajudar a mistura a ficar homogênea. Vai dissolver todo o agar. Retirei o agitador de molécula. Vou levá-lo para autoclave. Agora que ele já está autoclavado, eu coloquei nas placas de Petri, que tem que ser estéreo. Coloque tampa. Ó, estou semeando ali meu material. Vou ensinar vocês a fazer a semeadura. E aí ele já desenvolveu a colônia. Vocês viram tanto que é legal? É interessante, né, quando você vai retirando aí o agar, mas tem outros tipos também. Então, nós vamos ver um outro aqui. Espera aí. Placa de Petri. Placa de Petri. Quantos dias demorou para ele nascer? Leandro, depende da bactéria, por exemplo, ou do fungo. Tem alguns que eles demoram 3 dias, tem outros que 7 dias. Normalmente, quando eu faço a prática numa terça, na outra terça, já está cheio. Você entendeu? Tá bom. Vê aqui.
nutritivo para que os pequenos seres unicelulares... Placas de Petri são excelentes formas de se cultivar micro-organismos, fornecendo um meio sólido nutritivo para que os pequenos seres unicelulares formem colônias grandes o bastante para podermos observar. Para isso vou utilizar placas de Petri plásticas. Pode-se também utilizar as placas de vidro, porém essas precisam antes ser esterilizadas em alta temperatura, sendo menos práticas. Fora isso, vamos precisar de uma jarra que seja fácil de despejar para prepararmos as placas e um pacote de gelatina Esse sem aí tá em sabores. casa, hein? Nos laboratórios é utilizado agar-agar, mas é um tanto difícil de se localizar isso na minha cidade. A gelatina Tá sem ensinando sabor deve vocês a funcionar fazer bem gelatina. bastante para essa demonstração. Por curiosidade, vou preparar algumas placas com extrato de lúpulo. Lúpulo é bem conhecido por ter propriedades antibacterianas. Achei Tem que na renderia um cerveja. teste interessante. Também precisaremos de uma fonte de bactérias. Poderia ser utilizado qualquer coisa, amostras de saliva, água não tratada, ou mesmo deixar a placa aberta exposta ao ar. Eu optei por usar lactobacilos de um iogurte probiótico. No vídeo também eu uso um frasco Erlenmeyer para ferver o lúpulo e um funil, além de uma proveta para medir a quantidade de água, uma balança e um termômetro. Bem, primeiramente eu vou pesar metade do pacote de gelatina e então adicionar 100 ml de água fria e misturar até dissolver bem. Em seguida eu adiciono uma colher de açúcar e levo a gelatina ao micro-ondas, deixando ela ferver bem para esterilizar. Não dá para despejar a gelatina tão quente nas placas, já que elas derreteriam, então eu cubro e aguardo o líquido esfriar um pouco. As placas de Petri possuem essa tampa maior que a base, por isso é mais fácil removermos elas sem abrir e expor a contaminação se abrirmos o lado de baixo do pacote. Após a gelatina ter esfriado um pouco, podemos despejar ela nas placas. O ideal é abrirmos o mínimo possível a tampa durante esse processo, para minimizar a chance de contaminação. Colocamos a gelatina até mais ou menos metade da altura da placa. E então cobrimos novamente. Para fazer o extrato de lúpulo, eu adicionei 5 gramas do lúpulo. Em seguida eu adicionei a colher de açúcar e os 100 ml de água, e então levo para ferver. Eu posso aquecer esse Erlenmeyer direto no fogo porque ele é feito de vidro borosilicato. Não coloque suas vidrarias no fogo se não forem próprias para isso, já que elas podem quebrar. Bem, eu vou panela ferver esse chá de limpa, lúpulo por limpa 10 ali minutos atrás, para hein? extrair bem os componentes. Mais Não adiante rica na essa fervura eu panela. acabei adicionando mais água para compensar a evaporação da fervura e as perdas que eu teria durante a filtragem. Gente Passados do os 10 céu. minutos de fervura, eu filtrei o extrato e adicionei ele direto à Só gelatina olhe pra restante. panela. Feito isso, eu dissolvi bem a gelatina e levei ao micro-ondas para ferver mais um pouco, por precaução, deixando ela resfriar e então despejando nas placas, assim como fiz com a primeira leva. Ao contrário do agar-agar, a gelatina não endurece em temperatura ambiente, necessitando ir para a geladeira por pelo menos 12 horas para solidificar. No dia seguinte eu removi as placas da geladeira, higienizei todo o ambiente e depois sanitizei ele com uma solução de iodo. Poderia ser feita a higienização com álcool 70, sem qualquer problema. Agora que a gelatina não está mais quente, é necessário mais cuidado para evitar contaminar as placas com outra coisa além do que queremos inocular. Podemos notar que as placas endureceram perfeitamente. Para evitar as partículas de pó que podem cair e contaminar as placas, é recomendável que se trabalhe próximo a uma chama. E para isso eu usaria uma lamparina de álcool que fiz. Em seguida eu Fica higienizo mostrando os meus vocês braços que e as vocês mãos podiam com uma fazer em solução de casa, iodo entendeu? e coloco um par de luvas descartáveis só por precaução. Anteriormente eu mostrei outro iogurte como fonte dos lactobacilos, porém ele acabou não funcionando. Então dessa vez estou utilizando um leite fermentado no lugar. Eu higienizei bem a embalagem só por garantia, e em seguida abri um pouco da tampa, colocando próximo à chama. Para inocular as placas eu fiz um loop pequeno de arame. O ideal Pessoal, olha só. Aqui ele está mostrando para vocês somente a parte da prática, tá? De eu posso fazer aqui em casa, por exemplo. Lembra que quando você vai comprar um Yakult, por exemplo, a propaganda dele é assim, tem lactobacilos vivos, bacilos, né?
Então, eu tenho bactérias vivas nele. Isso se ele não foi congelado e descongelado 10 vezes na sua geladeira. Se você está armazenando ele da forma correta, a gente vai achar, né, esse lactobacillus ali, bonitinho. Então, quando a gente vai inocular, no laboratório existe a alça de platina. O que é uma alça de platina? Ela é não, depois eu vou ter que tirar o vídeo. Ele tem uma hastezinha, normalmente ele tem uma parte de madeira para você segurar, para não esquentar, e aí sai, né, um cabinho assim com a bolinha na ponta, feita de platina. Por quê? Porque eu tenho que esquentar ele bem no fogo e esterilizar ele para eu poder colocar no meu material. Que às vezes a pontinha da alça já está com alguma bactéria. Então, eu coloco no fogo ele, até ele ficar vermelhão, a minha alça ficar vermelha. Aí, na hora que ela esquentou, eu esterilizo ela para poder colocar no meu material para passar na minha placa. Cada vez que eu passei aqui na placa, eu tenho que esterilizar de novo para colocar no material de novo. Senão, eu mesma contamino o meu material, tá? Então, ele vai mostrar aqui como faz essa parte. Seria uma alça de inoculação própria para isso, mas essa gambiarra funcionou bem. Para esterilizar o loop, eu coloco ele na chama até ficar incandescente. E então resfrio na gelatina da placa. Em seguida, mergulho no leite fermentado e então gentilmente esfrego na placa fazendo um zigue-zague, fechando a tampa após o processo. Entre a inoculação de uma placa e outra, eu repito o processo de esterilizar o loop no fogo. Terminado o procedimento de inocular todas as placas, só nos resta aguardar que as bactérias se multipliquem e produzam suas colônias. Como faz bastante frio nessa época do ano, eu decidi pôr as placas numa caixa de isopor com água. Aqui ele está colocando na caixa de isopor porque ele está fazendo na casa dele. Mas na faculdade a gente tem ali a estufa. Eu coloco temperatura ambiente aí em torno de 27 graus e aí ele fica dentro da estufa para crescer ali, tá aquecida. bom? Porém, isso se mostrou um grande erro. Passado 1 hora, quando eu chequei a caixa novamente, vi que a gelatina das placas derreteu. Uma pesquisa rápida no Google me mostraria que a gelatina derrete a em média 30 graus, porém eu aprendi da forma difícil. Como eu já tinha usado toda a gelatina que tinha, decidi esterilizar novamente e reutilizar a mesma. Raspei todas as placas do mesmo tipo. Deu tudo errado dele, e porque ele pôs no isopor. Minutos. E em seguida preparei as placas novas. O que sobrou do leite fermentado eu tinha despejado em mais leite para ver se conseguia multiplicar a bebida, e acabei utilizando isso como fonte dos lactobacilos. Após inocular a segunda leva das placas, eu as deixei em temperatura ambiente por 1 semana. É uma boa ideia deixar as placas viradas para baixo, para não correr o risco de que o vapor condensado nas tampas caia em cima da gelatina, estragando as colônias. Passados então os 7 dias, estes foram os resultados. Como podemos ver, os lactobacilos prosperaram bastante, mesmo no clima mais frio. É interessante apontar que os resultados foram bem opostos ao que eu esperava, pois como podemos ver, as placas com o extrato do lúpulo apresentaram colônias bem maiores que as da gelatina normal. Eu não esperava que houvesse muita diferença, já que os lactobacilos são bem conhecidos por infectar mosto de cerveja, mesmo com o lúpulo. Porém achei que ele afetaria ao menos um pouco a saúde das colônias. Pelo contrário, não sei ao certo o porquê, mas as placas com o extrato de lúpulo se desenvolveram muito mais. Creio que o lúpulo possa ter fornecido alguns nutrientes que favoreceram as bactérias. Já a questão antibiótica, bom, posso ter pego uma cepa de lactobacilos especialmente resistentes ao lúpulo. De qualquer forma, eu não utilizei nenhum dos cuidados e procedimentos que se teria num teste científico real. Portanto, esse teste cru não foi nem de longe uma comprovação ou não do fato. Talvez futuramente eu traga uma versão desse experimento mais criteriosa e analítica mesmo. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de avaliar clicando no gostei, e se é novo no canal, não deixe de se inscrever e dar uma conferida nos vídeos anteriores. Até a próxima! Vocês viram que não é impossível, por exemplo, fazer em casa. Só que, se você não tiver cuidado, aí o que vai acontecer?
Você viu que ele colocou numa caixinha de isopor. Vocês já viram gelatina endurecer na caixa de isopor? Não dá, né? Então, ali era simples, temperatura tem que ser ambiente, eu posso deixar ali no meu armário algum tempo. Então, evitaria problemas futuros aí. Esse foi uma das formas de demonstrar que pode ser feito em outro local. Agora, como que é feito o esfriamento? O que é o esfriamento? Vocês viram que ele pega a alcinha de platina e tal, e aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai passar na placa de Petri, mas eu tenho formas de passar as estrias. Os risquinhos que eu faço na placa, eu tenho que ter um formato. Eu faço normalmente, sabe o Z do Zorro? Assim, ó. Então, tem formas de se passar o suave, né? Eu fui lá, eu não posso simplesmente chegar na placa e fazer assim, ó. Ou passar um risco. Eu tenho formas corretas de se passar. Vamos ver como que são elas. Eu tenho a técnica correta para se passar as estrias. Olá, eu sou a Letícia Zoccarato e no meu último workshop de carnaval eu prometi que eu ia explicar a técnica de estriamento tanto de suave quanto estriar na placa de agar leite a Pseudomonas aeruginosa para confirmação. Então, neste vídeo eu vou demonstrar para você se você... Olha a autoclave dela aqui, ó, no cantinho, tá vendo? Do laboratório para fazer a esterilização. Então, aqui ela tem aqui um banho-maria, tá? Aqui é o agar, possivelmente tem outras coisas no laboratório. Ela vai utilizar aqui a técnica de passar o suave. Vocês que vão trabalhar aí com pessoas e com animais, o suave é um dos principais para fazer estudo na ferida, estudo principalmente quando você passa, né, em determinado pus, em determinada secreção, para poder fazer o estudo. Então, ela vai ensinar como passar na placa de Petri da maneira correta, senão você perde todo o material que foi coletado. Você perdeu o workshop, ele está gravado, vou deixar o link aqui abaixo para você assistir. No workshop eu falei todas as leituras de placa de Petri, então tá um conteúdo incrível. Vamos lá que eu vou demonstrar para vocês primeiro a técnica e depois como que você faz isso na placa de Petri, ok? Então aqui eu tenho uma placa de Petri e eu tenho uma caneta. Essa caneta vai simbolizar tanto uma alça quanto um suave. Vou começar com a técnica de suave. Quando você fizer a técnica de suave, você vai coletar a sua amostra, seja ela o bico da enchedora, sua mão, enfim, qualquer lugar. Vai trazer esse algodão para sua placa. E como que você faz essa técnica? Você vai fazer em forma de zigue-zague. Então, imagine que a ponta da minha caneta seja o algodão. Então, em forma de zigue-zague, você vai fazer essa técnica. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. O que você vai fazer? Nunca voltar, sempre um único movimento. Então, essa é a técnica de suave. A próxima técnica que nós vamos fazer é a técnica de estriamento da bactéria. Vou pegar outra placa de Petri para demonstrar para você. Então, você vai estar com a sua placa de Petri do agar leite, por exemplo, ou se você trabalha com cepa, é dessa forma que você vai estriar a cepa no seu meio de cultura para você ter uma bactéria mais isolada. E como que você vai fazer essa técnica? Você vai pegar com a sua alça a bactéria e vai fazer em forma de zigue-zague também, mas não é a placa inteira. Então você vai fazer 1/3 de placa, parou, virou. Você vai pegar esse material que já foi colocado aqui e vai empurrar e vai fazer mais 1/3, parou, virou. Vai pegar esse outro material que já está aqui no cantinho, fazer o zigue-zague, parou, virou e no final você vai fazer só um rabicozinho. Ou seja, esse rabicozinho aqui é onde vai ter a colônia mais isolada. Então, eu vou isolar aqui para vocês. Então, você vai ficar dessa forma a placa. O que é legal? Você vai ter uma amostragem maior no início e depois você vai isolando, 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 até para você ter colônias isoladas na placa. Vamos para o mundo real? Agora eu vou demonstrar para vocês como fazer no mundo real. Vou iniciar com a técnica de suave. Então você já deve ter esse kitzinho de suave.
Esse kit você compra pronto, a gente tem também na Ozion, tá? Se você quiser comprar. Então, você vai receber o kit de suave, você vai abrir ele, tirar o cotonete, molhar ele no meio de cultura que tem aqui, na soluçãozinha que tem aqui, e coletar. Neste caso, eu vou coletar da minha mão. Então, você vai fazer um zigue-zague na mão, passar entre os dedos para coletar a maior parte de área para fazer o estriamento na placa de PCA. Então, neste caso aqui, eu tenho uma placa de PCA e vou estriar essa quantidade, esses micro-organismos que estão aqui no meu cotonete em forma de zigue-zague. Se você coletar essa amostra do colaborador em chão de fábrica, você pode voltar ela aqui para o seu armazenamento e levar, identificar o nome e levar para você depois estriar no seu laboratório. Se você já estiver coletando, você pode já estriar automaticamente. Então, você vai abrir a sua placa de Petri, neste caso aqui eu estou com a placa de PCA, e fazer o zigue-zague. Então, vai para lá, para cá, para lá e para cá, de forma delicada, passando por todo o meio. Lembrando, nunca voltar. Ok? Pronto? Vamos para o próximo passo, que agora é estriar a bactéria Pseudomonas aeruginosa. Então, você já tem a sua placa de Petri que cresceu, neste caso eu estou utilizando um MPAC, que cresceu a colônia, e eu quero saber se ela realmente é uma Pseudomonas aeruginosa. O que eu vou precisar? Do agar-leite, da placa e da alça. Então, neste caso aqui, eu vou abrir a minha alça, vou retirar ela, e qual que é o truque aqui que eu vou utilizar? Você nunca vai segurar a alça assim, a sua mão fica muito pesada assim. Você vai usar a alça dessa forma aqui, ó, segurar dessa forma a sua mão é mais leve. Então, a forma de segurar a alça é assim. Você vem na sua placa de Petri e você vai escolher a colônia mais isolada. Então, por exemplo, eu vou pegar uma coloninha aqui que ela tá mais isolada, ó, uma colônia aqui isolada. Tá bem isoladinha essa aqui, ó. Então, eu vou puxar ela aqui, ó. Vou pegar e vou puxar. Eu puxei, é bem pouquinho mesmo que você vai precisar. Ela vai ficar bem na pontinha a bactéria. Então, eu venho agora aqui na minha placa de Petri, no agar-leite, e vou estriar daquela mesma forma. Com a mão leve, senão você quebra o meio de cultura. Então, zigue-zague, zigue-zague, virou. Zigue-zague, zigue-zague, virou. Zigue-zague, zigue-zague, virou o rabicozinho. Acho que deu para ver aí para vocês, que dá para você olhar aqui e ver certinho esse zigue-zague que você está fazendo. Feito isso, você vai levar para a estufa. Então, o agar-leite vai ficar 24 horas a 35 graus, ele vai ficar verde e vai consumir a caseína, ou seja, esse meio de cultura vai ficar claro, ele vai consumir, vai ficar transparente e verde. E o meio PCA você vai deixar 48 horas a 35 graus e vai aparecer um monte de coloninhas brancas. Tudo que aparecer você vai contar. Lembra que todas essas placas de Petri, itens de laboratório, vidrarias, tudo isso a gente tem na Ozion, você encontra na Ozion Lab. Espero que essa técnica tenha te ajudado bastante, é uma técnica... No caso, ela teria que estar de luva, tá? Mas alguns vídeos, eles não utilizam luva normalmente porque eles estão mexendo com placas sem nenhum contágio. No caso da Pseudomonas ali, ela tinha que estar de luva, naquele caso ali final, onde ela pega a colônia já pronta e passa a mão ali. Se chegar uma fiscalização no laboratório e o profissional, né, que estiver realizando o estudo, estiver fazendo aí uma semeadura em placa sem luva, aquele laboratório pode até ser fechado. Por quê? Porque eu posso estar contaminando aquele material, certo? É para que eu não contamine o material. E outra coisa,
Você está mexendo lá com escarro para saber se a pessoa tem tuberculose. Você vai ficar sem luva? Né? Você está trabalhando lá com fezes. Você vai ficar sem luva? Não dá. Até que aquela parte que ela estava com a caneta, que ela estava mostrando ali, não tinha necessidade, mas no final precisaria. Tá? Isso é importante para a gente ver. Às vezes a gente vai fazer os vídeos achando que vai ficar só em determinado local e o vídeo vai para a internet igual o cara da panela. Aquela panela ali, ele podia passar um suave na panela que ia achar tanta coisa, menino do céu, né? Então, é importante se utilizar, sim, essa luva, ela precisaria de estar utilizando, sim. Vou mostrar para vocês outra forma de semear, tá? Que tem aqui 3 tipos diferentes. Eu posso usar estrias no meio sólido aí também por esgotamento. Então, aqui, 2 minutinhos, vou mostrar aí de fungo, tá bom? Vou mostrar para vocês. Espera. Ah, não, eu queria mostrar de fungo, que é mais fácil. Essa tá de luva. Aqui, ó, gente, a capela. Peraí. Ó, a capela aqui atrás dela. Os materiais estão aqui dentro da capela, ó. Possivelmente essa placa deve ter secado aqui dentro. A capela tá aqui. Aqui tem um bico de Bunsen. Aqui tem a alça de platina, ó, que ela vai fazer a esterilização. Professor, não tá aparecendo o vídeo pra mim, não. Oh, meu Deus, peraí. Acho que eu preciso de umas 2 aulas para aprender os esquemas. Técnica de semeadura. Porque eu tenho que vir aqui, parar a apresentação, apresentar agora, achar o negócio, que agora eu já estou aprendendo. Acho que ainda vai mais umas 2 ratas, tá? Infeccioso ou não. Já a técnica de esgotamento é analisar se esse crescimento caracteriza um processo infeccioso. Agora vocês estão vendo? Não. Já a técnica de esgotamento é utilizada na maioria das vezes, pois essa técnica vai permitir o isolamento das colônias. Isso é importante porque, para realizarmos a identificação dessa bactéria e também o antibiograma, devemos ter certeza de que esta colônia é pura e que se trata de apenas uma bactéria. Essa técnica permite uma semi-quantificação. De acordo com o crescimento, podemos classificá-la como raras colônias, algumas colônias ou numerosas. Lembrando que, sempre quando formos semear algum material, devemos flambar a alça no bico de Bunsen, sempre no ângulo vertical, para que toda a extensão da alça seja flambada. Antes de semearmos, é importante aguardar o resfriamento da alça. Então, para a técnica quantitativa, primeiramente nós vamos fazer uma estria central e depois vamos fazer uma semeadura por estrias. Lembrando que quanto mais perto, melhor. Para a técnica de esgotamento, nós vamos realizar 3 estrias. Então, uma estria inicial,
a segunda estria. E por fim, a última estria, que pode ser mais espaçada. Normalmente é na última. O que significa estria por esgotamento? É assim, pessoal. Quando eu quero verificar a quantidade, eu pego aqui a minha alça de platina e eu vou passar pertinho, assim, ó, nela inteira. Eu vou, bato numa ponta, volto, bato na outra, volto, passo na outra, na outra, na outra, na outra, na outra, na outra. Quanto mais pertinho, mais vai crescer as colônias ali. Quando eu estou fazendo por esgotamento, eu quero ver a última, que é mais isolada, que é aquela que é a última a sair da placa. Então, eu vou fazer, ó, em cima, até a metade, virei. Em cima, até a metade, virei. Aí vai ter um espaço no meio. Normalmente, a gente fala que faz o rabicó. O que é o rabicó? Assim, ó. Só a última parte. Por quê? Presta atenção. Se eu fizer ela assim, eu não molho de novo no meu material. Eu vou arrastar da primeira mais um pouquinho. Quer dizer que a segunda vai ter menos quantidade de micro-organismos do que a primeira. Aí, quando eu virei para fazer o final, eu pego um restinho das duas que eu já risquei e vou passar o rabicó. Por que isso? Porque na hora que você passa, aquela que tiver ali no finalzinho da placa, ela vai ser considerada a mais isolada. Olha o que ela vai fazer agora, ó. Passou aqui, virou, passou aqui, não sobrou esse espaço? Então, quando ela for terminar de passar, vai ser as mais isoladas. Normalmente é na última estria que nós vamos encontrar as colônias isoladas que nós utilizaremos para a realização da identificação e do antibiograma. Esse foi mais um vídeo. Inscrevam-se no canal Pipetando e até. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, estas placas, elas são para que a gente faça as estrias, chamadas de semeadura. Eu estou semeando a placa para que cresça colônias, tanto de fungo quanto bactéria. Certo? Daí? Tá dando para entender? Então, essas técnicas são feitas no laboratório, aí é levado para estufa, fica na estufa um tempo. Quando normalmente eu estou trabalhando com fungo, fica na estufa 2 dias e eu levo para a geladeira do laboratório e deixo 2 dias também, porque o fungo, ele gosta muito de umidade, então ele cresce muito se ele tiver umidade, certo? E aí ele fica 2 dias na geladeira, a gente retira e vai fazer o estudo das colônias. Então, existe a contagem de colônia. Eu vou contar. Quando você faz um exame lá, o antimicrobiano, você vai fazer o estudo, você vai verificar lá que falou lá 32 mil colônias de bactérias. Tantas bactérias. Então, aquele estudo ali é feito num contador que a gente tem no laboratório, que é uma lupa grandona, que coloca uma luz de baixo para cima, e aí tem os quadrantes. Cada quadrante daquele você vai contar a quantidade de colônias de bactérias. Deixa eu ver se eu acho um para vocês de quantidade de colônia. Aqui, observação dos fungos. Antigamente, acreditava-se que a origem de alguns seres vivos ocorria por geração espontânea, sem qualquer mecanismo de reprodução. Por volta de 1850, Louis Pasteur derrubou essa teoria. Ele provou que o aparecimento de micróbios em meios nutritivos se dava pelo contato com outros micro-organismos presentes no ar. Vamos testar essa teoria fazendo crescer fungos e bactérias em meio de cultivo. Nossa atividade será realizada em 3 etapas. No primeiro momento, você vai aprender como preparar um meio de cultura adequado para o cultivo de bactérias. Depois, vamos inocular no meio que preparamos.
Vamos ver que alguns tipos de micro-organismos podem se desenvolver em alimentos como cenoura e beterraba cozidas, deixadas em temperatura ambiente. Por fim, vamos analisar os resultados obtidos. Para essa primeira etapa, você precisará dos seguintes materiais: 1 colher de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal de cozinha, 3 pacotes de gelatina em pó incolor, 14 placas de Petri, colheres de sopa e de café, panela de pressão, fogareiro, uma batata, água destilada e um prato de sobremesa de repolho roxo desfolhado. Vamos agora ao preparo do caldo, que servirá de alimento para nossos micro-organismos. Cozinhe a batata e o repolho em 400 ml de água durante 10 minutos. Reserve o líquido e deixe em um frasco. Só para mostrar que ele não tem o agar, tá, gente? Então, ele quer fazer aí a parte nutritiva para que essa bactéria cresça. Tampado ao lado de um fogareiro para evitar qualquer contaminação. Ainda ao lado do fogareiro, separe 300 ml desse caldo e acrescente 1 colher de chá de açúcar, meia colher de café de sal e 3 envelopes de gelatina incolor. Misture bem a gelatina até que se dissolva completamente e deixe esfriar por alguns minutos. Coloque o meio de cultivo em placas de Petri esterilizadas para formar uma superfície de semeadura. Tampe as placas. Agora é só esperar a gelatina endurecer. Quando isso ocorrer, vocês viram, né, que foi feito de batata, beterraba, açúcar e gelatina. Não foi o agar que se compra para fazer no o meio laboratório. deverá apresentar uma coloração lilás e um aspecto turvo. Está pronto o nosso meio de cultura. A batata e o açúcar têm a finalidade de fornecer nutrientes aos micro-organismos. E o repolho? Por que será que ele foi colocado no meio? Será que sua função também é alimentar as bactérias que serão cultivadas? Não exatamente. O repolho roxo é um indicador de pH. A cor lilás indica que o pH está neutro. Mas será que isso pode mudar quando os micro-organismos estiverem presentes? Esse e outros resultados serão verificados na etapa final de nosso experimento. Com o meio de cultura preparado, você deve coletar os micro-organismos. Eles estão presentes no meio em que vivemos e em materiais que manuseamos no dia a dia. Será que eles vão crescer em nosso meio de cultura? É o que vamos testar. Nessa etapa do experimento, você vai precisar dos seguintes materiais: fogareiro ou bico de Bunsen, cotonetes, becker, água, meios de cultivo preparados na aula anterior, cenoura crua, beterraba crua, vasilhas plásticas com tampa, faca, filtro de papel ou coador de café. Você deve trabalhar em um local bem limpo para evitar contaminações. Lave bem as mãos, limpe a bancada com álcool e mãos à obra. Coloque um pouco de água para ferver. Umedeça o cotonete com água fria e passe-o pelo vapor 5 vezes para esterilizá-lo. Logo que o cotonete esfriar, você pode utilizá-lo para coletar os micro-organismos. Para isso, passe suavemente o cotonete sobre a superfície. Por exemplo, uma cédula de dinheiro. Sempre ao lado de um fogareiro, esfregue o cotonete contaminado na superfície do meio de cultura que você preparou. Faça movimentos delicados para não danificar o meio. Você pode repetir essa operação em outras placas de Petri. A coleta com cotonetes esterilizados pode ser feita também em uma mistura de terra e água, na mucosa da boca ou qualquer lugar do ambiente. Tampe as placas de Petri e vede-as com fita adesiva. Pronto, nosso meio de cultura já contém fungos e bactérias. Vamos observá-lo diariamente. Normalmente no laboratório, a gente passa o papel filme, fechando ela para não entrar água. E uma coisa importante, eu anotar na fita qual é o meio que eu estou fazendo. Vamos dizer que eu passei no dinheiro, vou colocar o nome do dinheiro, ou eu vou colocar o nome do pesquisador, professor Elaine,
dia 4/5, dinheiro, por exemplo. Porque eu tenho uma outra lá que é terra, tenho uma outra lá que é mouse do computador, dedo do pé. Eu preciso saber de onde foi coletada aquela para amostra. verificar o aparecimento de colônias. Mas será que os micro-organismos também crescem nos alimentos que consumimos? Vamos ver o que acontece quando deixamos cenoura e beterraba cozidas à temperatura ambiente. Descasque uma cenoura e uma beterraba e corte em fatias de cerca de 2 centímetros de espessura. Coloque separadamente a cenoura e a beterraba em água fervente e deixe cozinhar por 1 minuto. Agora, forre as vasilhas plásticas com papel filtro e coloque as fatias de cenoura e beterraba em vasilhas separadas. O papel filtro deve ficar molhado. Por fim, feche as vasilhas e cubra com papel alumínio. Como estarão esses alimentos após 2 ou 3 dias? Vamos esperar para ver. Os micro-organismos que inoculamos nos meios de cultivo e nas fatias de cenoura e beterraba já estão há alguns dias se desenvolvendo. Será que houve formação de colônias? Como será que elas são? Vamos verificar esses resultados. Primeiro, pegue as placas de Petri que você preparou. Note que há pequenas estruturas com aspecto leitoso e superfície arredondada. São as colônias de bactérias. Note que algumas colônias podem apresentar colorações diferentes no meio. Isso indica que houve uma mudança de pH, ou seja, as bactérias ali presentes produzem substâncias que tornam o meio mais ácido ou básico. Você pode determinar o pH do meio através da cor, comparando com uma escala de pH. Já vimos que as bactérias se desenvolveram nos meios de cultivo que preparamos. Mas e as fatias de beterraba e cenoura? Como será que elas estão? Retire o papel alumínio das vasilhas plásticas, mas não abra os potes. Veja que ali estão presentes vários fungos de cores e formas diferentes. 3 dias, mas por hein, que gente? será que eles cresceram? E de onde eles vieram, já que não foram inoculados por nós? Será que a teoria da geração espontânea estava correta? Elabore hipóteses que respondam a essas perguntas. Chegamos ao fim de mais um experimento. Hoje, mostramos que existem micro-organismos em praticamente todo o ambiente em que vivemos. O próprio ar está repleto de esporos de fungos e bactérias, que, quando encontram um ambiente propício, conseguem se desenvolver com sucesso. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Então vamos lá, me respondam. Como que nasceu na beterraba e na batata, que foi cozida ali, e 3 dias tampada com papel alumínio, por que aquele fungo cresceu nela? Quem sabe me dizer? Pensa aí. Porque ele voltou por temperatura ambiente. Não. Porque existem micro-organismos presentes no ar. Sim, mas é igual o Leandro falou, porque está na temperatura ambiente. Será que se tivesse na geladeira, eles iam desenvolver ou não? Tirando o gancho do que o Leandro falou e o que o Ian falou. Não, mais lento. Desenvolveria, mas demoraria mais? Mas vocês lembram que fungo gosta de umidade? Ah, tá. Não tem umidade, né? Tá certo. Ele gosta da umidade. Será que se eu colocasse na estufa, eles cresceriam? Depende do fungo, né? Então, vamos pensar junto. Olha só. Teve um esquema do vídeo que ele é o que faz a diferença. Ele colocou um papel filtro embaixo do vegetal. Quando ele coloca, aquele vegetal absorve aquele líquido. Então, aquilo ali está úmido. Vocês lembram que não cresceu a bactéria, cresceu fungo nos vegetais. Por quê? Porque quando ele foi fechado, estava úmido. Aí ele foi e colocou o papel
alumínio, para que a luz não interferisse na ação lá dentro. Então, ficou mais úmido ainda. Se ele tivesse a ação da luz aqui, ó, da cozinha, por exemplo, ele ia secar. Mas como ele enrolou o papel alumínio, a luz não interferiu, ficou escuro e úmido. Se tivesse luz, ele secaria. Se eu levasse para a estufa, ele possivelmente não ia desenvolver em 3 dias. Mas como ele deixou num local escuro e úmido, é um lugar propício para o crescimento do fungo, como a Rafaela escreveu aí. Então, quanto mais escuro e mais úmido, mais propício para o fungo. A sua geladeira, ela é propícia para o fungo crescer se ele tiver com saquinho rasgado, por exemplo, daquela verdura, porque entra pelo contato dos esporos, que nós vimos na aula passada, né? Os esporos aí no ar. Então, a gente vai ter o fungo crescendo principalmente nos locais que eu não tenho uma iluminação tão boa. Então, vamos pensar no meio ambiente. Eu chego ali... Esse é o fungo. Não entendi, Leandro. Então, que faz, por exemplo, quando a gente deixa o tomate com o saquinho aberto, ele amadurece mais rápido e chega até a apodrecer. É o fungo que faz ele ficar desse jeito. Normalmente é o fungo. Tem o mucor, que é um dos fungos principais aí da geladeira, e tem o penicillium, que é o da penicilina, também cresce muito na geladeira. Nós vamos verificar, chegando aí, eu quero ir num córrego aqui perto de casa, e para chegar nele, normalmente eu desço um barranco e tal, e tem árvores em volta. Naquele local ali, onde eu já tenho água, que é úmido, e onde eu tenho aí uma mata mais fechada, um local conservado, eu não tenho o sol batendo diretamente no solo o tempo inteiro do dia. Então, aquele local, ele é mais úmido e mais escuro, porque o sol não bate no solo. Eu vou ter um solo riquíssimo em fungos. Ele vai estar cheio de humus, eu vou pisar, eu vou afundar meu pezinho ali, eu vou ter uma grande quantidade aí de fungos naquele local que vai enriquecer meu solo, né? E aí, como ele enriquece o meu solo, eu vou ter aí um grande quantitativo de material em decomposição. Quanto mais úmido, mais escuro, melhor. Vou te dar um exemplo. Deixa seu quarto fechado, sem abrir a janela, com a cortina fechada por 5 dias. Vocês vão me falar o cheiro que vai ficar seu quarto, e vocês vão me falar como vai ficar as suas roupas. Se você tiver uma roupa de couro, por exemplo. Alguém já fez essa experiência? 7 dias aí o quarto fechado? Ela dá um boloro. Ela vai ficar toda... Vão todos mofados agora, eu entendi. Tainara, ela vai ficar, seu sapato vai ficar tudo branco e com um cheiro muito característico do fungo, né? Meu marido gosta da casa toda escura. Por exemplo, isso aqui é um blackout, ó. Minha cozinha, se eu desligar aqui, ela tá escurona agora. O banheiro tem blackout, bem escuro. O nosso quarto é blackout fechado. O que eu faço todo dia? Eu abro os blackouts, abro a janela, o sol entra para bater na cama, eu abro as portas do guarda-roupa pelo menos 2 vezes por semana para o sol bater lá dentro, né? Deixa tudo. Quando eu vou viajar, eu abro tudinho. As cortinas ficam todas abertas para o sol bater, para não ficar fechado. A gente não deixa fechado. Uma vez por semana, pelo menos na sua casa, você deve abrir sua janela para entrar o sol e abrir todas as portas do guarda-roupa e dos maleiros. É muito comum alguém for dormir na sua casa, você precisar de uma coberta que não é a sua, aquela que você usa todo dia, e na hora que você vai buscar as cobertas estão tudo com cheiro de mofo, para você dar para sua visita dormir, porque você não usa ela todo dia, então ela fica guardada ali. Então, o certo é você abrir as portas do guarda-roupa direto. Meu marido, ele chega aqui, ele fica brigando comigo, porque eu abri tudo e tá tudo claro, né? E por quê? Para evitar o mofo, até no seu colchão.
precisa do sol bater ali no colchão para evitar o mofo. Tem gente que vai dormir e espirra pra caramba, né? Sem contar que as paredes podem, né, aparecer o mofo característico. Antigamente, na época do Natal... Igual morcego, então. Fala de novo, Leandro. Seu marido é igual morcego. Igualzinho, menino. Gosto do escuro. Você tem que ver. Não gosto de sol, não. E aí a gente vai ver em alguns locais da casa, né, que a parede também vai mofar. E ela mofa pela umidade, por estar escuro. Época de Natal, antigamente, chovia muito, né? Antigamente, quando era normal, mais o clima, você tinha novembro e dezembro com muita chuva, janeiro. Então, às vezes, chovia o mês de dezembro inteirinho. Era muito comum em janeiro você ver a casa já molhada, já mofada, né? Então, é por isso, por ser úmido e mais escuro. Bactérias gostam da umidade? Algumas sim, também crescem junto, certo? Ah, professora, aquela placa vai nascer só bactéria? Não, ou só fungo. Pode nascer bactéria e fungo na mesma placa. Eu vou fazer análise de solo, eu vou ali no Parque da Cidade e pego um pouco de solo, né? Eu ainda vou fazer uma aula prática com vocês na Fazenda Escola, em maio. Eu vou ter que dividir 1 milhão de pesos, mas nós vamos fazer essa aula ainda na Fazenda Escola. Nós vamos fazer a coleta do solo, vamos colocar na placa de Petri, para vocês verem como é. Então, pode acontecer dessa placa de Petri, por ser o solo, crescer tanto bactéria quanto fungo. As duas começam a competir pela quantidade de substância. Às vezes, se eu demorar muito para fazer o estudo, o fungo mata as bactérias e fica só fungo. Ou as bactérias matam o fungo e fica só fungo. Se eu fizer o estudo em 3, 4 dias, eu estudo tanto bactéria quanto fungo. Então, é bem interessante o estudo dessas placas. Deu para entender, gente? Vocês viram um pouquinho da prática hoje? Deu para ver como é? Vocês viram o tanto que é interessante? Que dia que a gente vai fazer, professor? Eu vou tentar, Henrique, no laboratório em si, lá na faculdade, nós não temos, né, a parte da prática. Mas eu vou tentar aqui em maio, eu vou ver quais são as disciplinas que vocês estão tendo prática, se eu consigo em um sábado a gente fazer os P's, tipo, 8 horas da manhã uma turma, às 10 horas uma segunda turma, 1 da tarde uma terceira turma, a gente conseguir dividir os P's para quem pode, porque lá na fazenda é aberto, né, e a gente faz coleta de solo e verifica. Mas tudo com um combinado. Se tirar foto, é todo mundo afastado, todo mundo tem que ter distanciamento, não pode tirar fotinha perto, tem que ser tudo diferente, certo? Proibido ficar tirando foto com celular na hora da aula, porque você está sujando sua mão com fungo e bactéria e fica pegando seu celular. Então, a gente vai fazer todo um combinado para poder ter essa aula, tudo bem? Certinho? Eu vou passar a atividade sobre a aula de hoje para vocês, que é sobre os meios de cultura e tipos de semeadura, tá certo? Alguém me perguntou sobre a atividade de novo. Lembra, gente, a atividade eu passo semanal, ela tem data, mas é só para vocês se organizarem, ela não fecha. Pode acontecer da Marília ter feito toda semana bonitinho e não ficar apertada. Pode acontecer da Yasmin ter deixado tudo para a última hora e morrer lá no final, porque ela vai ter lá 4 atividades para fazer e não fez nenhuma durante o curso. Teve uma galera dessa turma que fez isso, né? E fez tudo mal feito e tirou nota baixa nas atividades, porque fez mal feito. Tudo bem? Vamos aí para a segunda atividade? É a segunda, né, gente? Oi. Deixa eu te perguntar, você... Peraí, Nicole, porque o do Leandro tá aberto ou é o seu que tá com vento? Não tá dando para explicar. Tá me ouvindo? Agora sim. Você pode mandar o link dos vídeos lá no grupo? Pra gente, se quiser ver novamente. Deixa eu colocar na atividade aqui para facilitar. Porque até eu pegar ele, passar para o celular para mandar pelo WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Tarefa. Você ver nossas notas.
Hoje à tarde, Leandro. Só finalizar a aula de vocês aqui, eu vou abrir para vocês. Eu tenho mais uma aula depois de vocês, de TCC, na hora que eu finalizar, eu já consigo. Eu acho que é aqui, né? Cadê, gente, o trem? Arquivo. Não, não é arquivo, é tarefa. Tarefa. Atividade 2. Se eu colocar o link assim, vocês conseguem ver, será? Porque tá saindo do Bing. Acho que dá para mandar. Peraí. Deixa eu tentar diferente. Prof, a gente só tá vendo vídeo aqui na tela, não tá vendo? Na tela não. Peraí. É por causa daquele esquema que até agora... Quando a gente coloca apresentar tela inteira, qualquer coisa que eu pegar, ele vai. Agora, para o videozinho ter volume, tem que ser tela sozinha. Ainda vou apanhar nesse esquema. Então, nós fizemos essa aqui que ele manuseou, nós fizemos a técnica de semeadura do pipetano. Deixa eu pegar. Aqui o vídeo 1. Está aqui o vídeo 2. Certo? Esse aqui a gente não viu nenhum. Vídeo 2, vídeo 3. Nenhum desses. Deixa eu ver aqui no meu favoritos que eu tenho um. Oxi. Teve um desses, gente, que eu fechei. Que eu não lembro qual é agora. Depois eu acho para vocês e eu passo, tá? Um daqueles que eu fechei. Vou pegar o do professor Tiago. Ela fica bem completinha. Depois vocês podem pesquisar, tá? Vocês podem colocar técnicas de semeadura, placas de Petri. Vocês podem pesquisar também. Vou colocar esses 3 aqui para vocês. Tarefa. Atividade 2. Da segunda VA. Então, o que vai ser nossa tarefa? 1. Explicar o que é um meio de cultura. 2. Pesquisar 10 meios de cultura e colocar seu principal uso. Exemplo. Agar, chocolate, usado para bactérias específicas. Um exemplo. Então, vocês vão pesquisar 10 meios de cultura. Agar-sangue, agar-chocolate, risco. Vocês vão buscar 10 meios de culturas principais em laboratórios. Falar sobre as
principais técnicas de semeadura de placas de Petri. 4. Explicar a importância da capela de exaustão e autoclave em laboratório de microbiologia. Técnica de semeadura, placa de Petri, meio de cultura. Já são 10 meios que eu pedi ali, já tem muita coisa. Técnica de semeadura, as principais são 3, e explicar a importância da capela e da autoclave. Ok. A última, 5. Porque se flamba a alça de platina na hora da semeadura da placa de Petri. Vamos lá. Presta atenção nessas 5. Vocês vão ficar perguntando 10 vezes lá no grupo. Por que se flamba a alça de platina na hora da semeadura da placa de Petri? Lembra que na hora que eu vou passar ali na placa de Petri a minha bactéria, o meu fungo, eu vou lá e coloco para flambar no fogo. Primeiro ela esquenta, eu espero ela esfriar para vir. Vocês vão explicar por que eu flambo a minha placa. Lembra que eu estou esterilizando ela. Então, ela tem uma importância para que eu não contamine. Quem quiser ver a atividade, é só clicar aqui, ó. Ela tá aqui bonitinha. Deixa eu copiar no chat para vocês. Sempre manuscrito, tá, gente? Não, já tá corrigida, Marília. É só eu liberar para vocês, tá? Vou liberar a nota para vocês daqui a pouco. Eu libero a nota e o feedback para vocês verem as questões que vocês erraram. Ok? Como nós seguimos direto do intervalo, eu vou liberá-los para fazer essa atividade aqui. Vocês ainda têm mais meia horinha de aula. Então, aproveitem a aula de hoje para fazer a atividade de hoje. Ah, professora, não consegui fazer minha atividade. Abre mais um dia para mim no dia que eu fechar. Não vou abrir. Vocês tiveram meia hora da aula de hoje para fazer atividade. Combinado? E aí, próxima aula, a gente entra aqui, ó. Vírus. Ok? Aqui. Qualquer coisa, vocês procuram outros vídeos, se vocês precisarem. Essa é a segunda. A primeira foi pesquisa. Tá bom? Então, era isso, amores. Todo mundo entrou pela plataforma, ninguém entrou pelo link, né? Ninguém entrou por link encaminhado por amiguinhos. Só para eu saber se eu tenho que fazer chamada. Tá ok, né? Professor, até que dia que tem que entregar todas as atividades? Não é para deixar até a última hora, não. É só para saber mais ou menos. Não marquei ainda não, Henrique. Deve ser aí uma semana, 2 antes da prova, porque aí eu vou fazer aquela revisão, né? Eu devo marcar aí para umas 2 semanas antes, porque aí na outra a gente faz revisão, tá bom? Tá, okay. Quando eu marcar, eu já aviso vocês. Então, um beijo, beijo. Beijo para vocês, para quem eu vejo sexta-feira. Sexta-feira, a prova de genética está aberta para vocês verem. Já está com nota no TOTS e nota no SEI, tá? A de micro eu abro agorinha. Beijo, até sexta. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Até mais. Beijo, beijo. Com Deus. Beijo. Fiquem com Deus.